Senhor, nós te louvamos por mais este momento na tua presença. Te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, que tem nos alcançado todos os dias da nossa vida. Nós te louvamos, Senhor, porque o dia de amanhã pertence a ti. E descansar no Senhor e saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que essa confiança, essa segurança nos faça repousar em paz. Acreditar que o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. O Senhor tem cuidado de nós em todos os aspectos das nossas vidas. O Senhor tem sido o nosso refúgio, o nosso socorro, a nossa fortaleza. Senhor, e nós te louvamos porque nós não sabemos como será o dia de amanhã. E mesmo, Senhor, que esse seja o último louvor que eu vou entoar, todavia eu te adoro, eu te louvo, eu te engrandeço, porque tu és o meu Deus, tu és a minha segurança, tu és o meu conforto e em ti eu tenho confiado, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Eu quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei.
Em Hebreus 13, versículo 8, a palavra do Senhor diz que Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda. Nós podemos mudar, o mundo pode mudar, as pessoas podem desacreditar ou acreditar, mas o nosso Deus, Ele não muda. Ele continua o mesmo. Ele é o mesmo Deus que tirou o povo do Egito. É o mesmo Deus que levou o povo até uma terra, a terra prometida. E Ele é esse mesmo Deus a quem nós servimos hoje. Ele não mudou, a sua palavra não mudou. E nós devemos confiar nesse Deus que é imutável, nesse Deus que não muda, nesse Deus que continua o mesmo. Ele continua te amando, Ele continua cuidando de você. Nós precisamos nos aproximar mais de Cristo, estarmos guardados debaixo das tuas asas e confiar que o nosso Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. A terra e o céu poderão passar, motivos pra chorar poderão chegar, mas Deus não mudará, sua palavra permanecerá, soberano Ele é. Jamais Ele falhou e nunca falhará. Nele eu confiarei. A terra e o céu poderão passar, motivos pra chorar poderão chegar, mas Deus não mudará, sua palavra permanecerá, soberano Ele é. Jamais Ele falhou e nunca falhará. Nele eu confiarei. Deus não muda e não falha, permanece sempre o mesmo, poderoso e tremendo, agindo Ele, quem impedirá? A terra e o céu poderão passar, motivos pra chorar poderão chegar, mas Deus não mudará, sua palavra permanecerá, soberano Ele é. Jamais Ele falhou e nunca falhará. Nele eu confiarei. Deus não muda e não falha, permanece sempre o mesmo, poderoso
Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. É com muita alegria que eu estou aqui nessa noite. Privilégio tremendo poder trazer uma mensagem para os irmãos. Um momento de reflexão para as nossas vidas nesses momentos tão difíceis que estamos vivendo no mundo, né? Ainda ontem eu estava ouvindo a minha pastora ministrando a palavra. E no momento que ela falou sobre saudades, eu lembrei de alguns irmãos aqui na igreja. Meus irmãos, os irmãos não sabem o quanto tem sido difícil para mim. Porque eu sou daquele tipo que gosta de abraçar. Gosto de dar um ósculo santo. Gosto de apertar as mãos. E para mim, meus irmãos, tem sido muito difícil. Mas, como dizem os nossos pastores, tudo isso é momento, vai passar. O pastor Roberto disse em um dos nossos cultos, últimos cultos, que em breve teríamos o culto do beijo, mas eu prefiro ter aqui na igreja o culto do abraço, meus irmãos, para abraçar cada um de vocês, aos quais eu não tenho visto por esses dias. Até tenho visto, mas não tenho podido abraçar, não tenho podido beijar. E eu creio que em breve nós poderemos estar fazendo isso. Eu quero deixar uma palavra para a meditação dos irmãos e das irmãs. Uma carta que Paulo escreveu a Timóteo. Se os irmãos quiserem acompanhar a leitura, a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, apenas 2 versículos da palavra. Capítulo 1, versículo número 2. 3 e 4. Vamos ler os 3 versículos. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e a paz de Deus Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória das minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo. Meus irmãos, Paulo, ele escreve esta carta aqui a Timóteo, dizendo que está sentindo saudade. E a palavra que eu quero trazer para os irmãos, para a nossa reflexão nesta noite, é sobre saudade. A saudade que eu sinto de estar com os irmãos, como eu já disse, de estar aqui na igreja congregando. E Paulo está dizendo que a última lembrança que ele tem de Timóteo é o choro. Meus irmãos, a última lembrança que eu tenho de alguns irmãos aqui na igreja é de alegria. O último culto que nós tivemos aqui. Muita alegria, muito regozijo na presença do Senhor, como são os nossos cultos. Essa é a lembrança que eu tenho na minha memória. E é uma expectativa que eu tenho no meu coração de voltar a ter esses cultos, meus irmãos. Aleluia, em breve. Tudo isso vai passar. Meus irmãos, quero falar sobre saudade. Existem coisas, meus amados, que nós temos saudades que nós não podemos voltar atrás. Sabe, eu tenho saudades de muitas coisas da minha infância. Não de coisas erradas que eu fazia, mas de brincadeiras, dos meus amigos. Saudades da minha falecida mãe. Mas são coisas que eu não posso reviver mais, meus irmãos. Mas existem saudades, as quais nós podemos reviver. E em breve nós estaremos juntos para matar a saudade que nós temos um dos outros. A saudade que eu falava aqui agora há pouco com vocês. Saudade de abraçar, saudade de beijar. Isso em breve vai se findar, meus irmãos. Esse vento que está passando sobre a terra, ele será passageiro. E em breve nós estaremos nos abraçando, nos beijando, matando a nossa saudade. Meus irmãos, enquanto vocês estão reunidos com seus familiares, procure abraçar, procure beijar. No seu lar você sabe que você está mais seguro. Você sabe com quem você está ali. Então, procure estar o mais próximo possível dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido. E em breve, meus irmãos, eu creio que estaremos aqui na igreja todos unidos para nos abraçar. Eu vou repetir mais uma vez. Para nos
apertar forte, né? Eu sinto muita falta aqui do abraço do irmão Adenilton. Aquele abraço apertado, quebra a costela. Sinto falta de muita coisa aqui na igreja. O culto em casa, meus irmãos, ele é bom, mas não é a mesma coisa. Então eu tenho saudades de estar aqui com os irmãos na igreja. E essa saudade em breve terá fim, amém? Logo, logo estaremos reunidos aqui. Um abraço a todos os irmãos, a todas as irmãs. Deus abençoe o lar de vocês, abençoe a vida de vocês, amém? Fiquem com Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Muita alegria estar com os irmãos nesta noite para adorarmos a Deus, para estarmos juntos, apesar da situação em que o mundo se encontra, onde nós estamos aí separados, né? Não podendo estarmos juntos dentro da igreja, louvando, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Mas graças a Deus que hoje temos essa ferramenta, né, que é a internet, que tem sido bênção para que nós possamos pregar a palavra, levar a palavra para você que está aí no seu lar, para você que está aí precisando ouvir Deus falar nesse momento de dificuldade que o mundo se encontra. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui podendo trazer a mensagem no dia de hoje. Eu quero que você nessa noite receba algo de Deus, a bênção de Deus sobre a sua vida através dessa palavra. Irmãos, eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos o Salmo 37, verso de número 5. E você que está na sua casa, está aí sentado neste momento, no conforto do seu lar, pega a sua Bíblia, irmãos. Não deixe de pegar a sua Bíblia, não deixe de acompanhar a mensagem através da palavra. Por mais que você esteja de frente a um aparelho de celular, ou uma televisão, ou até mesmo um computador, mas não deixe de estar com a Bíblia, com a palavra de Deus em mãos, para que você possa acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Amém? Salmo 37, verso 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo o fará. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por este momento, pela tua palavra, pelo Senhor, Pai amado, estar conosco nesta noite, Pai amado, Senhor, nos abençoando. Deus, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor, através da tua palavra, alcance, Pai, Senhor Jesus, quem está, Pai querido, ouvindo a tua mensagem nesta noite. Senhor, eu já meditei na tua palavra, Senhor, mas que o teu Espírito Santo, ele possa me usar nesta noite, Pai, para que teu povo, Pai, possa ser abençoado neste momento tão difícil que nos encontramos. Deus, em nome de Jesus, fale com o teu povo. Amém e amém. Quando nós lemos o Salmo, irmãos, prestamos bastante atenção nele e vimos que ele é escrito pelo salmista Davi. E aonde ele está falando sobre um assunto que é para que nós não venhamos invejar a prosperidade dos ímpios, dos pecadores, né? Porque somente os justos serão felizes. Esse salmo diz sobre isso, mas o que chama a atenção nesse verso 5 diz que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Quando eu leio esse versículo, eu vejo que Davi, ele tinha muita autoridade em escrever desta maneira. Ele tinha muita autoridade porque ele tinha uma intimidade maravilhosa com Deus. Davi, ele teve experiências maravilhosas com Deus. E é nesses momentos, irmãos, quando nós lemos os Salmos, vamos ver Davi em várias crises em sua vida. E nessas crises, você vai ver ele falando dessa confiança. Ontem mesmo, na ministração da irmã Wanda, que ela falou muito sobre confiar no Senhor, falou sobre fé, falou sobre perseverança, falou sobre oração. E era tudo isso que Davi tinha de intimidade com Deus. Ele tinha fé, ele tinha perseverança, ele tinha oração, ele falava com Deus. E quando eu vejo Davi escrevendo esse salmo, irmãos, é porque nós vamos ver a história desse homem guerreiro, um rei, um homem que foi usado tremendamente por Deus, considerado segundo o coração de Deus. Por que o segundo o coração de Deus? Porque ele atentava aos mandamentos de Deus, atentava às ordenanças de Deus. Que você também possa se atentar no que Deus quer falar contigo, que você possa se atentar às ordens de Deus, e você será um homem e uma mulher abençoada em nome de Jesus. Quando nós lemos este salmo, irmãos, não temos como não ir buscar no começo da história deste homem de Deus, né? Quando nós lemos em Samuel, capítulo 1, 1 Samuel, capítulo 15,
onde ele diz, começa a história falando sobre o rei Saul, onde Saul ele entra em desobediência com Deus. O capítulo 15 diz que, então disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Saul tinha recebido uma ordem de Deus. O povo amalequita, na época que Moisés tinha tirado o povo do Egito, não deixou que o povo entrasse na cidade. E Deus dá uma ordem a Saul, desce, acaba com tudo, destrói tudo, para que esse povo veja a minha mão, porque eles impediram que o povo de Israel passasse por lá. Saul recebe essa ordem, mas quando ele vai à cidade de Amaleque, ele destrói a cidade de Amaleque, mas ele salva o rei, ele não elimina o rei, ele também traz as ovelhas, os bois, ele traz as ofertas para dizer que vai ofertar ao Senhor, para dizer que vai sacrificar ao Senhor. Mas a ordem de Deus não foi essa. Saul ele começa a entrar na desobediência, irmãos, e dura coisa é quando nós desobedecemos a Deus. Então Deus, passa-se o tempo, Deus tem uma conversa com Samuel e diz, Samuel, até quando terás dó de Saul? Capítulo 16, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel, enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Deus diz a Samuel para que ele não tivesse mais tolerâncias com Saul, porque Deus já havia o rejeitado. Deus agora tinha escolhido um novo rei. Deus, olhando para a terra, viu um menino chamado Davi, e esse Deus escolheu. E diz que Samuel desceu, e sucedeu que, entrando ele, viu Eliabe, e disse, certamente perante o Senhor, o seu ungido. Samuel, ele vai na casa de Jessé, ele vai ao encontro do rei, que Deus diria a ele que seria ungido. E quando Samuel adentra a casa de Jessé, ele se depara com Eliabe, um homem forte, um homem guerreiro. E por Saul ter sido escolhido desta maneira, forte, belo, guerreiro, de priori Samuel já acha que ele é o ungido de Deus. Ele diz, eis aí verdadeiramente um ungido de Deus. E Deus diz, não Samuel, não é esse, porque você olha o físico, você olha o homem, mas eu olho o coração. Deus diz, na sua palavra, Jesus Cristo diz àquela samaritana, que o Senhor Jesus, o Senhor Deus Todo-Poderoso estava em busca de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus não está em busca de grandes guerreiros, Deus não está em busca de homens fortes, mas Deus está em busca de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E eu creio que você que está ouvindo esta mensagem nesta noite, você é um verdadeiro adorador. Glorifique a Deus, exalte a Deus e busque ser esse adorador, porque Deus está em busca de verdadeiros adoradores. E a palavra do Senhor diz que Jessé traz os seus outros filhos. Traz Aminadab, traz Samar, traz os seus 7 filhos, e chega naquele momento e nenhum deles é ungido, todos são rejeitados por Deus, Deus não queria nenhum deles como rei. Então Samuel pergunta a Jessé, acabaram-se os seus filhos? E no capítulo 16, versículo 11, irmãos, nós vamos ver, disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens? E disse, ainda falta o menor. Ainda falta o menor. Não eram os grandes homens, não eram os grandes soldados, mas era o menor. Porque quando somos o menor na presença do Pai, é Ele que
que nós cresçamos. É Ele que faz que nós sejamos homens e mulheres de Deus, fortes, abençoados e usados por Ele. Diz a palavra do Senhor: e eis que apacenta as ovelhas. Ele é o menor e Ele estava apacentando as ovelhas, cuidando das ovelhas. O Senhor precisa de homens e mulheres que se colocam na posição de menor, mas que também saibam da sua responsabilidade em apacentar, em cuidar daqueles que necessitam da ajuda de Deus. Você tem que ser usado pelo Senhor. Você tem que ser aquela pessoa que foi escolhida por Deus para ajudar a apacentar as ovelhas do Senhor, em nome de Jesus. E diz mais a palavra do Senhor: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Quando nós olhamos e percebemos que o homem começava a ver os homens grandes, aqueles que se achavam na condição de ser escolhido como um rei, por ser um guerreiro, por ser um soldado. Deus vai e levanta um menor, e é no meio deles, é no meio daqueles que se exaltam que Deus te levanta, meu irmão. É no meio daqueles que acham que eles são, é que você vai ser levantado pelo Senhor para ser bênção nessa terra. Diz a palavra que Samuel ungiu Davi e no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. E no versículo 14 diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau. Irmão, dura coisa é quando nós perdemos o Espírito Santo de Deus. Davi um menor, mas agora cheio do Espírito Santo. Saul exaltado, o rei, agora sem o Espírito Santo. Irmãos, se esforce nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldade. Não perca o Espírito Santo de Deus, mas continue firme, usado, cheio da graça e da palavra de Deus, para que você possa vencer essas dificuldades. Diz a mais ainda, meus irmãos, eu gosto muito de pregar lendo o texto, por isso que eu peço para você acompanhar com a Bíblia. No versículo 18 diz assim: então respondeu um dos jovens e disse: Saul, ele está agora dominado por um espírito mau, ele está perturbado, ele agora começa a sofrer uma opressão. E um dos seus conselheiros diz assim: ó rei, chama um que saiba tocar a harpa, que para que quando ele toque, esse espírito mau se acalme e saia do Senhor. Então Saul imediatamente diz: vai em busca de alguém que toque bem, vai em busca de alguém que saiba fazer, que saiba tocar a melhor harpa. Então respondeu um dos jovens e disse: quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós temos o Espírito Santo, olha o testemunho. As pessoas pediram, os seus conselheiros pediram para que buscassem um tocador de harpa, que simplesmente só tocasse harpa. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, olha o testemunho que dão desse jovem. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente e animoso e homem de guerra, e sisudo em palavras e de gentil presença. Esse homem começa a falar sobre as qualidades de Davi. Mas no final do versículo ele diz: o Senhor é com ele. Não basta, irmão, somente tocar. Não basta somente você ser sisudo em palavras. Não basta você ser um guerreiro. Mas o Senhor tem que ser contigo. O Senhor tem que ser comigo. Para que possamos vencer as batalhas. Para que possamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. O Senhor precisa ser conosco. Que o Senhor possa ser com você e com a sua família. Em nome de Jesus. E quando passa por este momento, Saul diz: traga-se jovem. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, e que será, e o que está com ovelhas. E então tomou Jessé um jumento, carregando de pão e odre e vinho, e um cabrito, e enviou a Saul.
pela mão de Davi. Mesmo que nós tenhamos o Espírito Santo de Deus, às vezes nós não entendemos algumas situações, mas percebemos aqui que Deus é um Deus de estratégias, Deus é um Deus que sabe todas as coisas. E Deus permite que Davi se aproxime de Saul, porque Saul, por mais que ele não tinha mais o Espírito do Senhor, mas Saul tinha sido um bom rei. Saul tinha sido um rei escolhido por Deus. Sabia Deus que Davi, ao lado de Saul, ele poderia ali aprender algumas coisas, estratégias de guerra, poderia aprender muitas coisas ali. Mas o Senhor que capacitava Davi. Então, essa aproximação mostrou ali, quando nós lemos a palavra de Deus, vamos ver até um amor de Davi por Saul, um respeito de Davi por Saul. E vimos que Davi ali aprende muito com Saul. Mas ainda jovem, ainda pequeno, ainda menor, ele passa por um campo, porque o povo de Israel passava ali num momento de crise. Existia ali um certo gigante, como nos dias de hoje existe um gigante, que desafiava o povo de Deus. Um filisteu que zombava do povo de Deus. No versículo 4 do capítulo 17, vamos ver assim, dizendo que então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côcavos e 1 palmo. Aqui vai se narrar a altura deste homem, a força deste homem, e era uma força que assustava o povo de Israel. Ele era um homem que trazia medo ao povo de Israel. E eu quero perguntar para você, meu irmão, que está aí no seu leito, na sua casa, os irmãos que estão em leitos de hospital, que estão enfrentando um gigante agora, nesse momento, e que as pessoas estão fazendo com que esse gigante cresça de tal maneira no nosso mundo, porque tem assustado, tem afrontado. Qual é o tamanho desse gigante? Qual é o tamanho dessa crise que estamos vivendo no nosso mundo? Não vou dizer nem país, mas no mundo. É muito grande. É verdade, é real. Quando nós olhamos para a situação, quando olhamos para os números, é de assustar. Quando é relatado o tamanho desse gigante, a qual Davi vai enfrentar, quando é relatado o poder desse gigante, amedrontava o exército de Israel. Agora, o seu rei, no versículo 11 diz que, ouvindo então Saul e todo Israel essa palavra dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. O rei que governava, o rei que era responsável por encorajar o povo, o seu exército, estava no seu trono de covardia no momento. Tudo isso por causa de não ter mais o Espírito de Deus. Mas no versículo 20 diz, então, Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas a um guarda. Olha que interessante, irmãos. Quando tem a responsabilidade de cuidar, de zelar, de cuidar das ovelhas, isso é coisa de rei. Isso é coisa de pessoas que sabem da sua responsabilidade com o povo, que sabem da sua responsabilidade com o povo de Deus. Por isso que Davi é um baita de um pastor, e todo pastor se preocupa com as suas ovelhas. Ele não simplesmente deixou as suas ovelhas e foi em busca do seu chamado por Deus, mas ele deixou com guarda, ele não deixou as ovelhas abandonadas, ele deixou as ovelhas protegidas, guardadas. E o gigante ainda continuava afrontando o povo. O versículo 23 diz, e estando ele ainda falando com eles, eis que via subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi
as ouviu. No versículo 32 diz: e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra esse filisteu. Irmãos, esse jovem viu o tamanho do gigante. Assim como todo o exército viu, assim como Saul, o rei, viu, ele percebeu que a situação não era fácil. A nossa situação não é fácil, mas sabemos que o Deus Todo-Poderoso está conosco e Ele peleja por nós. Porque diz aqui Saul no versículo 33, porém Saul disse a Davi: contra esse filisteus não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Sabe qual é o maior problema, irmãos? É que Saul simplesmente esqueceu de como Davi foi apresentado a ele. Aquele jovem, quando disse de Davi, ele não disse que era simplesmente um tocador de harpa, mas ele disse que era um homem sisudo em palavras, corajoso, guerreiro, e o Senhor era com ele. Davi não estava falando para Saul algo de simplesmente um encorajamento humano, mas sim de algo que o Senhor colocou dentro dele, que é o Espírito Santo dele. E sabemos, irmãos, que toda vez que um gigante se levanta contra a nação, contra o povo de Deus, Deus, o seu Espírito Santo, se move em nós, para que nós possamos pelejar em favor de Deus e do povo de Deus. Davi estava falando, e eu saí após ele e o feria. Davi agora vai narrar umas suas experiências de batalha. Davi vai falar sobre o momento que ele enfrentou um leão para proteger as ovelhas. Ele vai falar sobre o momento que ele enfrentou um urso para proteger as ovelhas. Ele vai aqui fazer uma narrativa. E diz mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão. O Senhor me livrou da mão do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Ei, irmãos, sabe, você que está na sua casa, eu acredito que você tem um testemunho para dar. Você tem um testemunho de que Deus te livrou de alguma coisa, de que Deus te abençoou em algum momento. Deixa eu dizer, esse Deus, Ele não mudou, como foi louvado aqui. Ele não falha. E se Ele te livrou deste momento, dessa situação de que você passou, Ele também vai te livrar dessa. Basta você crer, porque como Davi diz aqui, o Senhor me livrou. Reconheça, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele. Quando Davi diz entrega o seu caminho, é porque existe o caminho. E de quem é esse caminho? É meu caminho, mas sou eu que decido quem vai guiá-lo, se é o Senhor ou se é o eu mesmo. Então que você possa confiar no Senhor, entregar este caminho a Ele, que Ele vai te orientar, vai te mostrar como fazer. E Saul vestiu Davi das vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Deixa eu dizer algo para você. Quantos têm afrontado a sua fé? Estamos falando de um homem que perdeu o Espírito de Deus. Tudo o que ele fez passou. Ele agora pega a sua veste, pega seu capacete e coloca sobre agora aquele que tem o Espírito de Deus. Davi mal podia se equilibrar com a armadura de Saul. Deixa eu dizer algo para você. Em quem você tem entregue agora a sua confiança? O que você está vestindo sobre a sua vida neste momento? Palavras de desânimo, palavras que te assustam, palavras que trazem medo. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Quem está em você, quem habita em você é o Espírito Santo de Deus, aquele que te encoraja, aquele que te motiva, aquele que te faz se prostrar diante de Deus, ajoelhar e clamar pelo socorro do Senhor. Confia no Senhor. Davi não aceita as vestes de Saul, mas ele pega a sua funda e as pedras. Ele vai no rio e sabemos que pela história, quando nós vamos estudar por que ele vai lá no rio pegar aquelas pedras, é porque aquelas pedras eram trabalhadas pela água, conforme a água ia passando, ia quebrando e modelando aquelas pedras, e elas pegavam uma forma arredondada, e Davi escolhe aquelas 5 pedras, irmãos. Deixa eu dizer algo para você, quando a gente
fala assim, mas quando nós lemos a história, quando nós lemos a palavra, ele utilizou só de uma pedra para derrubar o gigante. Mas deixa eu dizer algo para você, que foi uma das mensagens pregadas no começo deste ano, quando nós estávamos na catedral. O pastor Roberto sempre diz, ele, por mais que o Davi pegou ali uma pedra, ele levou 5, mas dessas 5 pedras, irmãos, é porque se uma não falhasse, ele tinha reserva. E foi ministrado no começo deste ano, que nós precisaríamos de reserva. Quem sabe você está aí na sua casa, dizendo, não é a mesma coisa ouvir o culto pela televisão quando nós estávamos lá na igreja em comunhão. Mas deixa eu dizer, eu espero que você tenha reserva aí na sua casa, que você tenha reserva da palavra de Deus, para que você possa, irmão, através da palavra, se fortalecer nesses tempos difíceis. Deixa eu dizer algo para você, nesta noite. Quando Davi, ele se encoraja a enfrentar o gigante olha para ele e fala, menino, eu vou te destruir, e vou como se fossem os cachorros, e ele diz assim, você vem comigo com a sua força, mas deixa eu dizer algo para você, eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado, hoje mesmo. Deixa eu dizer algo para você, eu não sei o que tem te afrontado, eu não sei o que tem desafiado, mas hoje mesmo, o Senhor te entregará a sua vitória, Ele te entregará o seu inimigo nas suas mãos, porque Deus é fiel. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Esse é um momento em que nós paramos muito, pelo menos em minha casa, nós estamos refletindo muito na palavra de Deus. E a primeira mensagem pregada aqui dia 2 de janeiro foi: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Eu acredito que teve a campanha e nós tivemos a igreja superlotada. Todos os cultos. E quando se encerrou a campanha, já não víamos mais a igreja cheia. E eu parei um dia e, meditando na palavra, o Senhor falou forte ao meu coração. Tudo que quando pedíamos para fazer, ou Deus, ou a liderança da nossa igreja nos pede para fazer, nós não tínhamos tempo. Escola, trabalho, os afazeres domésticos, nós não tínhamos tempo. E a palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e tua justiça, e todas estas coisas lhe seriam acrescentadas. Começou-se o ano e nós fomos em busca de todas as nossas coisas. Fomos em busca dos nossos afazeres. Fomos em busca do estudo, em busca de trabalho, em busca do benefício maior para nossas casas. Eu acredito, irmãos, que nesse momento Deus parou todas estas coisas para nos dar a oportunidade de buscarmos o reino de Deus. Eu espero que, como Davi, irmãos, você esteja encorajado. E a pedra que você vai pegar nesta noite não é uma pedra qualquer. Você vai olhar para ela, e a pedra, que essa crise que vem nos desafiando, se chama, que vai derrotar essa crise, se chama oração. Busque ao Senhor, ore pela nação, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, pegue essa pedra e utilize contra esse gigante, em nome de Jesus. Guarde essa palavra, que o Senhor abençoe o seu lar, que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor abençoe a sua parentela, e que essa crise, que essa epidemia não chegue no seu lar. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, que você seja bênção, e não deixe de pregar essa palavra, não deixe de usar a reserva, não deixe de usar a pedra que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua família. Amém e amém.